Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Um ótimo início de semana a todos, o final de semana já se foi. Espero que tenham aproveitado e nesse vídeo a gente vai falar sobre a direção escolhendo um grande reforço. Dentro de algumas possibilidades, me parece que está sim fazendo a melhor escolha ou pelo menos aquela que parece mais segura. Vamos falar sobre o jogador que está fora do próximo enfrentamento. Isso é bom, mas ao mesmo tempo traz também um problema. E vamos falar sobre o jogador que se manifestou de forma irritada, o que eu vejo como muito positivo pelo tema que ele estava abordando. A gente fala sobre tudo isso em nome de Matiello, corretora de seguros, e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, muito importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, para que a gente possa seguir crescendo. Muito obrigado aos mais de 50 mil inscritos pelo carinho diário, pela confiança. Vamos em busca da plaquinha dos 100 mil inscritos, então se inscreva. Muitos acompanham os vídeos porque aparece no YouTube quando entra no aplicativo, mas não se deram conta ainda que não são inscritos, então se inscreva. Também ativa as notificações, assim tu sempre será avisado sobre novas informações do Grêmio, 2 vídeos por dia, um no final da manhã e outro à noite, e vai deixando claro a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. Aquilo que tu pensa sobre o Grêmio é sempre muito importante por aqui, beleza? Bom, vamos lá, precisamos falar sobre coisas importantes do Grêmio. A primeira delas é o jogador irritado. O jogador é o lateral esquerdo Marlon, que parou na zona mista do Morumbi após a derrota do Grêmio para o São Paulo no Campeonato Brasileiro neste sábado. Uma partida em que o Grêmio conseguiu melhorar em alguns aspectos comparado a ele mesmo. É aquilo que eu sempre digo. A régua do Grêmio é a régua do Grêmio. Não adianta a gente cobrar algo que o Grêmio não pode entregar no momento. Mas foi um time um pouquinho mais compactado, organizado, que povoou o meio-campo e que levou dificuldades ao adversário, que também não tem tanta qualidade, é verdade. Mas nunca é fácil jogar no Morumbi. A última vez que ganhamos na casa do São Paulo foi em 2013, com gol de Eduardo Vargas. Nós poderíamos certamente ter empatado se não tivéssemos sido prejudicados pela arbitragem. E, aliás, mais uma vez fomos prejudicados pela arbitragem, e foi justamente nesse sentido que, de uma forma muito forte, o Marlon se manifestou. E eu gosto disso, não só da qualidade do Marlon, mas desta personalidade do jogador, já experiente, passagens por clubes importantes do futebol brasileiro, e também algo que é, sim, fundamental. O Marlon é gremista, então muito daquilo que a gente sente, ele sente também. E ele foi muito sincero, espero que não seja punido pela CBF. Na zona mista disse: nós estamos sendo roubados. Não é tapar o sol com a peneira, ele coloca as dificuldades que o Grêmio sim está enfrentando, os problemas do time, mas é aquilo que eu tenho dito. Uma coisa não exclui a outra. Não é porque estamos passando por um momento de dificuldade que a arbitragem pode nos prejudicar. Pontos ficaram pelo caminho. E ele citou alguns desses jogos. Contra o Flamengo, um pênalti não marcado. O jogo contra o Santos, que ok, ganhamos, mas também fomos prejudicados pela arbitragem. O clássico Grenal, o Aravena sendo atropelado pelo lateral direito Aguirre e o árbitro simplesmente não marcando, mesmo sendo chamado pelo VAR. E agora, neste jogo contra o São Paulo, uma penalidade simplesmente absurda. O Luciano pode ser ator global, ator das novelas da Band, onde ele quiser. Agora, aquilo não é pênalti nunca, e é lamentável ver o árbitro marcar, mesmo tendo VAR, a correção não acontecer. É revoltante, pelo menos esse foi o sentimento que eu fiquei, e o sentimento do Marlon também. Gostei do que o Marlon disse na zona mista, neste sentido, mostra que ele está engajado, é um dos jogadores que acabou acrescentando muito ao Grêmio, porque ele é, sem dúvida alguma, muito melhor do que o Lucas Esteves. Bom, outro ponto que nós precisamos abordar aqui é o jogador que está fora do próximo enfrentamento. É o Gemerson. Ele estava já há algum tempo pendurado e levou o 3º cartão amarelo. Ele está à disposição, obviamente, para o jogo da metade da semana contra o CSA pela Copa do Brasil. Aliás, uma decisão
Precisamos da vitória por 2 gols de diferença no tempo normal para avançar. Uma vitória simples levará a decisão para os pênaltis, mas mais especificamente sobre esse jogo a gente vai falar nos próximos dias. Agora, para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, jogo que obviamente será muito importante, que precisamos vencer para sair da parte de baixo da tabela, o Gemerson não estará à disposição. A partida que é contra o Bahia na Arena. O Gemerson vem jogando absolutamente nada, comprometendo, mas ele é a única opção para o lado direito. Quais são as alternativas, já que o Gemerson não poderá jogar? Improvisar um zagueiro canhoto, pode ser o Walter Kahneman, ou colocar o Kahneman na esquerda e aí improvisar o Wagner Leonardo pela direita, ou colocar o Vieri, e aí colocar o Vieri pela direita, ou então o Wagner Leonardo, mas isso é difícil. O Vieri só vai jogar se for pela direita. Se for para improvisar o Wagner Leonardo pela direita, não é o Vieri que vai entrar pela esquerda, é o Kahneman. Uma outra alternativa seria improvisar um atleta do meio campo, o Camilo ou então o Ronald. O Camilo não é um jogador alto, o Ronald sim tem boa estatura, muito bom no cabeceio, um dos melhores nesse quesito do plantel do Grêmio. Seria uma possibilidade, não sei o quanto é bom marcador para jogar na zaga o Ronald, mas é uma alternativa. O que eu torço muito é que o jogador que seja escalado por ali dê conta do recado, tenha uma boa atuação, porque aí ficará provado ao técnico Mano Menezes que o Gemerson não pode ser titular. Então vamos torcer que o atleta escalado ali dê certo neste enfrentamento contra o Bahia, que, como eu disse antes, é importantíssimo que a gente vença. Para a gente fechar aqui o conteúdo, a gente precisa falar sobre o principal assunto. O grande reforço que a direção escolheu dentro de algumas alternativas. Mas antes eu quero te dizer que a Matiello Corretora de Seguros é o lugar certo para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida. Fala com o Matiello, proprietário, no telefone que está na tela, uma empresa de confiança, com experiência, que vai cuidar de tudo no momento mais importante, que é o do sinistro. Quando alguém bater no teu carro, acontecer alguma coisa com a tua casa, porque vender seguro qualquer um vende. Na hora do sinistro é que tu vê quem é de verdade. Aí eles cuidam de toda a burocracia para tu ficar tranquilo e vão te pagar corretamente todas as coberturas contratadas. Essa é a Matiello Corretora de Seguros. Gente, olha só, o Grêmio avançou nas tratativas e segue avançando para vender o goleiro Gabriel Grando. Porém, está havendo mais um motivo para contratar um goleiro. Sim, no ambiente do Grêmio já começa a ser conversada a situação do goleiro titular Thiago Volpi. Não é uma unanimidade de que ele deva ir para o banco, pelo contrário, ele ainda é titular, mas já começa a circular que seria importante o Grêmio ter um novo goleiro. Esta é uma avaliação entre alguns dos dirigentes. E por isso que o Grêmio olhou para vários goleiros, mas definiu um que passa mais confiança, que tem mais experiência e parece ter, sim, mais qualidade. O Grêmio olhou o Cauã Moroso, que é um jovem destaque do Criciúma, da base do clube catarinense. Viu o Pedro Rocha, que também é um jovem goleiro da Ponte Preta, ser oferecido. Olhou o Matheus Mendes, do América Mineiro, que pertence ao Galo. Outros nomes também foram visualizados, que acabaram não vazando, mas o Grêmio escolheu. Matheus Magalhães é o goleiro escolhido pelo Grêmio. Ele é a prioridade máxima, o jogador que o Grêmio quer contratar. O Grêmio entende que ele tem tamanho, experiência e qualidade para ser titular, chegar e jogar. Goleiro que pertence ao Braga de Portugal e por lá jogou cerca de 10 anos e está emprestado ao Ajax da Holanda, com o contrato se encerrando agora na metade da temporada. Fez grandes jogos, inclusive contra grandes clubes do cenário europeu. Um goleiro seguro, não é um goleiro de grandes defesas daquelas espalhafatosas. É um goleiro que a bola vai no ângulo e ele encaixa. É um goleiro seguro, um goleiro frio e o Grêmio está olhando para ele como uma possibilidade de titularidade. O Grêmio acha que conseguirá contratar justamente pelo fato de o contrato de empréstimo com o Ajax se encerrar agora na metade do ano. Mais do que isso, na consulta feita a ele no início da temporada, o Grêmio obteve a seguinte informação: o Matheus Magalhães está a fim de voltar ao futebol brasileiro e isso seria um fator que poderia determinar de fato a vinda dele para o Grêmio, poderia facilitar. Matheus Magalhães, o Grêmio considera um grande reforço,
um jogador para ser titular absoluto do gol. Me parece que o Grêmio está fazendo uma boa escolha. Tomara que de fato consiga contratar este jogador. O vídeo foi para Crepe do Alemão também. Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul de forma disparada. Fica em Torres, na mais bela praia gaúcha, na Avenida Beira Mar. Crepe do Alemão, incomparável, muito acima da média. O melhor de todos é o Crepe do Alemão, com várias opções de crepes doces e salgados. Vai lá no quiosque, fala com o alemão, com toda a família, muito resenha. A galera que torce muito pro Grêmio, ou então pode pedir na tela entrega também. Crepe do Alemão em Torres. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.